Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a implementação da printf na nossa serial virtual, na nossa software serial, que não usa o periférico UART do microcontrolador. Como eu já disse, protocolos via software são muito interessantes, muito importantes, porque eles não dependem de periféricos de nenhum microcontrolador. Então você pode implementar qualquer tipo de comunicação em qualquer microcontrolador, mesmo que aquele microcontrolador não tenha determinado periférico. Por exemplo, um microcontrolador muito simples que você tem, um PIC, por exemplo, muito simples, que não tenha UART. Eu nem sei se tem alguma opção de PIC que não possui o ART, mas suponhamos que não tivesse, a gente poderia usar a nossa software serial para comunicar com um outro dispositivo serial sem ter o periférico, bastando apenas a gente ter a velocidade máxima de I/O compatível com a velocidade que a gente quer trabalhar no nosso protocolo. Outro exemplo é o protocolo SPI, que você também pode implementar para o software, assim como qualquer outro protocolo. Por exemplo, o 32V003, ele tem SPI interna. Porém, o modelo que eu trabalho aqui, que eu estou fazendo os meus testes, estou desenvolvendo um produto em cima dele, eu estou usando SPI, mas ele não tem SPI via hardware. Ele até tem SPI via hardware internamente, mas ele não tem os pinos na parte externa. Ele tem o MISO, MOSE, o chip select pode usar qualquer pino, porém ele não tem o clock da via SPI. Então eu não consigo usar SPI teoricamente nesse microcontrolador. O que eu faço? Eu estou usando um SPI via software que está me atendendo em todas as minhas necessidades, porque como a frequência do pino, como eu demonstrei em um vídeo anterior, chega a 6.8 MHz, eu consigo fazer qualquer coisa com essa SPI via software. Consigo operar a memória flash, cartão de memória, consigo operar a placa de rede e vários outros periféricos que eu necessitar. Bom, no vídeo anterior eu já demonstrei para vocês como a gente fazer a base da nossa UART, a nossa software serial, que foi a gente fazer uma função que envia um byte via nossa serial, byte a byte. E depois eu demonstrei também para vocês a função print, que envia um string. E hoje eu vou mostrar para vocês a função printf, que a função printf você imprime formatado, por isso o F. Então eu vou demonstrar para vocês aqui. Eu não vou escrever ela manualmente agora, porque eu já escrevi, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Eu vou explicar o que cada coisa faz. Bom, e no projeto de hoje, o que a gente tem? A gente continua tendo a debug.h. Se você estiver trabalhando com o 32V003 tem as duas bibliotecas padrão, Standard I/O e lib. Eu tenho também a I/O Driver, que eu posso trabalhar com as minhas funções, que é as funções que eu já criei no vídeo anteriores e demonstrei para vocês. E também tenho o arquivo da SWART, da nossa software serial. A inicialização das configurações e aqui a configuração do meu pino de TX da minha UART, que eu setei o pino D como saída e inicio ele em nível alto para fazer o idle da serial. A seguir eu usei a função UART1config que eu criei dentro do arquivo de UART para fazer a configuração da velocidade que eu quero trabalhar. E depois eu dei um delay de 1 segundo aqui para dar um tempinho de estabilização para a gente começar a trabalhar dentro do while. Essa velocidade aqui, 576 mil bits por segundo, eu não demonstrei ela no vídeo anterior, porque no vídeo anterior eu estava trabalhando com a delay US, a função padrão de delay em microsegundos da Monrive Studio, da IDE padrão. Essa função, o máximo que eu consigo de velocidade com ela, essa função de temporização, o máximo que eu consigo é 230 400. Mas como eu tinha dito para vocês, eu posso criar uma função de delay personalizada. Essa aqui eu fiz incrementando uma variável. E ela já dá uma velocidade muito mais alta do que eu trabalhar com a função integrada da IDE. Então, por isso que eu consegui essas outras velocidades aqui. Além da 230 e 400, eu consegui 460 e 800 e 576
1000 bits por segundo. Acima disso tudo aqui é o valor máximo que o meu WCH Link suporta na porta serial, que seria 921.600. Eu deixei aqui marcado, a 921.600 você consegue apenas com um timer, usando uma função que opere o timer. Aí você vai conseguir essa velocidade de 921.600 tranquilamente. Bom, e a função de configuração que eu criei no vídeo anterior, o que foi? E o art1config, ela recebe um valor numérico de 32 bits e eu verifico, caso seja o valor que eu coloquei aqui, caso seja um desses daqui, eu configuro a minha velocidade aqui, o meu baud rate aqui, o meu valor, que vai entrar nessa função de delay aqui, com os valores aqui que vai dar as velocidades que vão bater aqui. E aí, só repassando as funções do vídeo anterior, nós temos aqui a nossa UART byte, que ela envia 1 byte ou 8 bits. Ela recebe um valor de 8 bits, ou seja, 1 byte. Ela desce a linha serial, como eu demonstrei no vídeo anterior. E aí eu leio o meu byte que eu passei para a minha função, bit a bit. Então eu vou do bit 0 ao bit 7, porque a nossa UART ela trabalha do menos significativo para o mais significativo. Então eu leio do 0 ao 7. E se cada bit, se o bit for 1, eu seto meu pino. Se for 0, eu reseto meu pino. Com essas defines aqui, que estão aqui em cima, que set e reset, eu defini como as minhas duas funções, que eu seto e reseto um pino. Aí vai depender do seu micro. E aí eu tenho a temporização de delay aqui, ó, UART1temp, que é a define que eu fiz para minha função de delay. Agora eu estou usando a delay P, que é a delay que eu criei aqui. Então eu configuro o pino, espera. Configuro o pino, espera até o bit 7. Terminou, chegou no bit 7, configuro o pino do bit 7 e temporizo. Depois que eu temporizei, eu acabei minha transmissão. Então eu subo a minha linha serial e dou mais um tempo. E a função print, o que a função print faz? A função print recebe uma string, char.str. O que é string? É um vetor de caracteres. Então, por isso aqui, ó, como é parâmetro de função, eu não preciso colocar o tamanho. Criei uma variável de incremento e o que eu faço aqui? E no while, o que eu faço? Enquanto meu caractere que estiver na minha string na posição de i, que eu estou sempre incrementando aqui, por diferente do caractere 0, ou seja, enquanto não chegar no final da nossa string, eu vou usar a minha função UARTByte para mandar aquele byte que estiver na string naquela posição. E assim eu vou incrementando. Então isso aqui faz a nossa função print. E hoje eu vou demonstrar para vocês a função printf. Essa função, o que ela tem de diferente da print? Ela tem um f, por quê? Formatado. Isso que significa printf, imprima formatado. Então a gente vai ver hoje como a gente executar isso. Eu vou deixar o arquivo na descrição, se você quiser apenas usar, pode usar. Só que eu recomendo vocês que assistam o vídeo para vocês entenderem como funciona tudo por debaixo dos panos. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer a gente vai ter que incluir um cabeçalho. A gente tem que incluir esse cabeçalho aqui, ó, #include stdarg.h. Inclua esse cabeçalho dentro do seu arquivo de software serial, porque aí no programa principal você não precisa incluir esse cabeçalho lá. Esse cabeçalho fica exclusivo para essa biblioteca aqui. Bom, e o que esse cabeçalho faz? Bom, eu tenho aqui a minha função UARTPrintf. Então eu criei uma função, um procedimento, né? Uma função que não retorna nada, ela é void. Ela é uma função printf e o que ela faz? Ela recebe um string. Só que como eu adicionei a biblioteca standard args, ou seja, argumentos padrões, o que eu posso fazer? Eu posso colocar vários argumentos aqui, ó. Então eu posso colocar apenas a minha string, ou seja, eu posso usar essa função aqui como uma função print. E também eu posso colocar outros argumentos aqui. Então, o que eu faço? Como eu vou colocar mais de um argumento, como eu posso colocar mais de um argumento, eu coloco reticências aqui, ó, 3 pontinhos, 1, 2, 3. Isso aqui indica argumentos variáveis.
Só que isto só funciona se standard.arg estiver importado. Depois eu uso funções que estão dentro da standard.arg. Para começar, como eu coloquei um parâmetro variável, eu tenho que listar esses parâmetros. Então, o que eu faço? Eu uso VAList. VAList é um tipo que está dentro da standard.arg, da biblioteca standard.arg. Então, com esse tipo aqui, eu crio uma variável args desse tipo aqui. Beleza, criei a variável, depois eu tenho que iniciar esses argumentos. Como eu faço? VA start, que também está dentro da standard.arg, e aí eu coloco meus argumentos variáveis que eu listei e eu coloco a minha string de referência, que no caso tem que ser igualzinho à string que eu coloquei lá no parâmetro da função. Beleza, e a partir daí a gente vai ler esses argumentos variáveis e vai usar ele de acordo com o que a gente vai ver agora. Bom, aqui eu faço a mesma coisa que a função uartPrint, ou seja, eu crio uma variável de incremento de 16 bits para mim poder colocar vários caracteres. E aí eu faço o seguinte, eu continuo fazendo enquanto eu não chegar no meu final da minha string. A diferença é que agora eu tenho um if-else. O que esse if-else faz? Eu verifico se o meu caractere é um caractere percentual, ou seja, um caractere de porcentagem. Se ele for um caractere de porcentagem, eu caio aqui dentro. Se não, eu vou para o meu else e eu mando o byte que tiver na posição da minha string, na posição de i, e faço o incremento. E assim eu faço até chegar no final da string. Se for percentual, aí, por exemplo, eu coloquei lá na minha string, eu vou comentar aqui, ó. Eu coloquei lá na minha string teste, e aí eu coloquei um caractere percentual. E aí, esse caractere percentual indica o quê? Que eu vou enviar alguma coisa além da minha string que eu já coloquei no meu parâmetro. Essa coisa pode ser um D. O que o D indica? O D é valores inteiros. Posso pôr um percentual X, que é um valor hexadecimal. Posso pôr um percentual S, que é uma string que eu vou adicionar dentro da minha própria string. Eu vou mandar uma string dentro da minha string. E assim vários outros tipos. Aí você veja na tabela lá do C quais percentuais existe. Você pode colocar um float, que é um percentual F, ou um float percentual F com várias casas. O float eu não implementei aqui. Aí vai de você implementar. Se eu encontrei um caractere percentual, o que eu faço? Eu tenho que verificar qual é o próximo caractere para ver se vai bater dentro de uma das minhas possibilidades. Se for D, vai ser um número inteiro que eu vou passar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um switch do meu caractere que estiver na minha string na posição de I, na posição atual, mais um, que aí eu verifico o próximo caractere depois do percentual. E aí, caso ele seja o D, eu executo isso aqui. Caso seja X, eu executo isso aqui. E caso seja S, eu pego uma string de lá dos meus argumentos variáveis que eu passei e leio uma string. Manda essa string e depois eu continuo mandando a minha string principal. E aí, como que eu converto um número em string? Aí eu uso a sprintf. A sprintf é uma função padrão da biblioteca do C, da standard.io e a standard.lib. O que essa função faz? Bom, você cria uma string que vai receber o resultado dessa função. Aí nessa função você adiciona, você linka a sua string que você criou como sendo ela saída. E aí você coloca o tipo de dado que você está entrando e a seguir você coloca a entrada desse dado. Então vamos ver como funciona aqui. Eu tenho aqui então a função sprintf. O primeiro argumento, o primeiro parâmetro
str2, que aqui, ó, str2 foi a string que a gente criou. Então, isso aqui é a saída. Qual o tipo da saída? Percentual D. Então, eu faço aqui um percentual D, o mesmo dessa aqui, ó. E aí, qual que é a minha entrada para minha função converter? VARG. Cada vez que você faz um VARG, ele lê uma posição e assim subsequentemente. Então, eu faço um VARG, pego meus argumentos variáveis e falo que eu vou ler um tipo inteiro. E aí, essa função converte esse tipo inteiro, esse valor que eu coloquei lá numérico, converte para essa string aqui. E aí, o que eu faço? Bom, depois que eu tenho minha string prontinha, com o texto referente ao meu número, aí basta eu usar o UART_print, que é a função que a gente criou aqui de print, ó, e mandar essa nova string, essa string 2. Beleza. E aí eu incremento o meu caractere percentual, só que eu tenho que fazer mais um incremento, porque se entrou aqui dentro, então o próximo caractere depois do percentual é um caractere de comando. Então eu tenho que incrementar o percentual e esse caractere, senão eu vou pular esse caractere, porque eu já usei ele, e vou continuar mantendo D, X e S. Então vai causar um erro na nossa string. Então por isso que eu incremento 2 vezes. Bom, depois do nosso case D, case X, case S, eu tenho um default aqui. Ou seja, o que significa o default no nosso switch? O default no switch é caso não seja nenhuma dessas opções aqui, é a opção padrão. Então, por que eu tenho esse default aqui? Porque senão causa um grande problema. Vou mostrar para vocês. Eu só entro no meu if se aparecer um caractere percentual. Se não aparecer esse caractere percentual, eu entro no meu else e imprimo o caractere naquela posição. E incremento. Mas e se eu quiser mandar o caractere percentual lá para o terminal? Realmente eu quero mandar o caractere percentual. Ele não vai ser um caractere de comando. Bom, o que vai acontecer? Eu vou colocar o caractere percentual seguido de um espaço ou seguido de qualquer outra letra que não bata com uma dessas. O que vai acontecer? Vou verificar. É D? Não. É X? Não. É S? Não. É float? É F? Se você tiver colocado? Não. Então, se não for nenhuma disso aqui e eu não tenho default, o que acontece? Eu não faço um incremento nenhum. Eu não faço incremento nenhum. Então, eu não fazendo esse incremento, se eu não tivesse o default, eu não fazendo esse incremento, e eu não caindo em else, não vai incrementar nada aqui, vai chegar aqui de novo, vai verificar. É percentual? É. Vai tentar de novo, não vai achar. E assim vai, e assim vai. Resumindo, vai ficar travado dentro da minha função. Vai ficar travado aqui dentro e vai travar o programa inteiro. Então, por isso que eu tenho esse default aqui, ó. Porque se não for nenhuma, então eu imprimo aquele caractere que está naquela posição, que no caso é o percentual. Incremento uma vez, porque não bateu com nenhuma das opções, e rola o próximo caractere. Então é basicamente assim que essa função funciona. Ela é um pouquinho mais chatinha por causa dos argumentos variáveis. Tirando isso, ela é muito simples. Só os argumentos variáveis que é um pouquinho mais chato mesmo. E cada argumento você tem que dar o tipo certinho que você colocou lá. Eu poderia facilitar muito mais essa função, tirando os argumentos variáveis e colocando argumentos padrões. Argumentos fixos, na verdade, parâmetros fixos. Caso seja o seu caso, uma coisa mais simples, você tem certeza que você vai enviar apenas um parâmetro, um número por vez, aí o que você pode fazer? Você pode, em vez de argumentos variáveis, colocar aquele tipo aqui, só que aí você é obrigado, toda vez que você chamar printf, ou mesmo a print aqui,
toda vez que você chamar a printf, você é obrigado a colocar, que senão vai reclamar de erro. Com argumentos variáveis, não há necessidade. E aí você apenas verificaria. Aonde você achar o caractere, você apenas pegaria o argumento que você passou e colocaria no lugar de argumentos variáveis. Então, muito simples, coisa muito simples. A única coisa que dificulta um pouco são os argumentos variáveis, mas isso aí você aprende tranquilamente. Bom, então agora nós vamos testar a nossa função printf. Eu vou chamar a minha função printf. Printf. Beleza. Primeira coisa que eu vou testar. Um string comum. Beleza. Compilar. Não deu nenhum erro. O aviso que tem aqui embaixo é apenas que eu uso o tipo void para minha função principal e teria que usar o int. No Eclipse não reclamava e agora fica reclamando. Fazer o download. E olha lá, teste e quebrando linha. Então está funcionando. Está funcionando assim como a função print. A função print comum. Bom, pessoal, como vocês viram, com string funcionou perfeitamente. Você pode eliminar a função print, deixar apenas a printf, já que a printf faz o que a função print faz com recursos avançados. Você pode. Só que é o seguinte, o que você tem que olhar? Se você for no seu arquivo de UART que você criou, você tem a print e a printf. Beleza. Você pode substituir em cada case desse daqui, ó, você pode substituir por esse conteúdo da função print. Você pode vir dentro da sua função UART1print, copiar esse conteúdo e colocar aqui dentro de cada case desse daqui. O i, você já tem um i de incremento, então você coloca i2, né? Então você substitui i por i2, i por i2, i por i2. E agora é str2, você muda para str2, tanto aqui como aqui. Então você vai ter isso aqui modificado para o seu uso aqui dentro da sua função printf. Por que eu não fiz isso? Porque nos argumentos variáveis, caso s, eu recebo uma outra string e mando uma outra string. Quem recebe essa string do meu varg é a minha função print comum. Só que aí tem um problema. O meu argumento vai me retornar uma string de padrão ponteiro. E eu tenho que ler bit a bit, no caso byte a byte, na verdade. Então eu preferi usar o artprint aqui dentro. Mas aí você faça de acordo com o seu uso. Se você não quer ter duas funções print e uma printf, suponho que seja talvez para não criar confusão na hora que você chamar print, ter apenas uma função printf. O que você pode fazer é colocar um nome que você nunca vai usar aqui nessa função e aqui dentro chamar esse nome novo. Então, sempre que você chamar UART1, vai cair apenas as funções que começam com UART1. Na hora que você chamar print, vai cair apenas a printf, não vai cair a print1, porque você renomeou ela por um nome que você nunca vai usar. Eu prefiro fazer assim. Bom, eu tive uma pequena inconsistência aqui por causa de temporização, como eu disse para vocês. Que eu estou usando a função que faz um incremento de um número, não é um timer que não é muito definido. Eu tive um pequeno reajuste aqui e eu tive que descer a velocidade para 460 e 800. Mas não vai atrapalhar em nada o nosso teste aqui. Apenas eu reduzi a velocidade. Pode ser por um cabo que eu estou usando. Eu estou usando uma protoboard com pinos soldados com restos de terminais. Então pode ser isso que causou essa pequena inconsistência. Então eu troquei para 460 e 800. Protocolos sem sincronização, o problema é esse. Sempre dá algum probleminha aí. Bom, então com o texto funcionou, mas agora a gente vai fazer o seguinte. A gente tem o nosso terminal ali printando. Eu vou fazer o seguinte agora, ó.
valor, uma setinha para indicar, e aí um espaço, e eu vou colocar percentual. Percentual o quê? Percentual D, que é um inteiro. Então, eu imprimo o texto valor com espaço e mando um valor numérico. E aí, barra N, barra R, eu quebro uma linha. O que é o percentual D? É o valor que eu colocar aqui, ó, 1026. E aí, eu vou duplicar isso aqui, porque como a gente está trabalhando em inglês também, value. Beleza. Vamos compilar. Nenhum erro. Fazer o download. Ah lá, perfeitamente. Lá. Imprimiu agora o meu número inteiro. Imprimiu meu número inteiro em forma de texto. Value. Perfeitamente. Ó. Bom, eu vou demonstrar agora para vocês uma coisa muito interessante que a gente pode fazer com a nossa função printf. É um recurso que você pode usar para mesclar tanto textos como números. E também números em valores hexadecimais. Você pode usar com hexadecimal. Você coloca o percentual x, escreve 0x e aí o percentual x, que aí vai imprimir lá no seu console em padrão hexadecimal. Mas agora eu vou demonstrar para vocês uma coisa muito interessante. Eu criei aqui uma variável de 8 bits que vai de 0 a 255 MC, com início em 0. Criei também uma string com o nome Maria. Beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Dentro da minha string, eu vou fazer o seguinte, ó. Percentual S tem percentual D maçãs. Beleza. Barra N, barra R. Agora eu vou colocar os meus parâmetros. Então, o que é o percentual S? MyStr. MyStr. O que é o percentual D? Percentual D é MC. Beleza. Vou duplicar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Percentual S, Res, percentual D, Apples. Compilar. Download. Bom, e aí no nosso console a gente tem ali, ó. Maria tem 0 maçãs. Maria has 0 apples. Beleza. Então você pode mesclar texto com números e fica muito interessante para o seu projeto. Beleza, mas aí digamos que Maria está trabalhando muito e todo dia ela vai no mercado comprar uma maçã. Então, o que eu vou fazer? Então, todo dia Maria está comprando maçãs. Então, eu coloco MC++. Ou seja, a cada vez que Maria vai no mercado, ela compra uma maçã. Então, ela está aumentando o estoque de maçãs dela. Então, vou compilar isso aqui. Fazer o download. Maria has 3, 4, 5, 6, 7, 8 apples, 9 apples. E assim vai. Maria tem 13, 14 maçãs. Então, funciona de uma forma muito interessante. Eu posso mesclar tanto textos como com valores numéricos. Ou hexadecimal. Se eu colocar hexadecimal também vai funcionar. E se eu implementar a float, vai funcionar com float também. Eu não implementei, mas você pode. Beleza. E a questão do percentual que eu estava falando vai funcionar da seguinte maneira. Ó, isso aqui é meu percentual. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou apagar tudo. E vou colocar valor indicação percentual D. Beleza. Percentual D. Depois desse percentual eu tenho D. Então, quer dizer, é um parâmetro. Então, esse percentual D é MC. Então, beleza. Vai imprimir o valor que foi incrementando. Só que aí eu quero um percentual na frente desse número.
Digamos que é um nível de pressão. Então eu quero um percentual na frente. Eu apenas coloco aqui, ó, percentual. Sem nada na frente, sem nenhum. Aliás, se eu colocasse um caractere que não batesse com nenhuma das minhas opções, imprimiria o caractere também. Mas como não tem nada, então vamos compilar e ver se vai funcionar. Download. Ah, esqueci o quebra de linha. Download. Reclamou ali porque eu não estou usando Maria. 3%, 4%, 5%, 6% e assim vai. Então, está funcionando perfeitamente a nossa função. Valor, value, hex, percentual x, barra n, barra r, percentual x de mc. Vamos lá, compilar, download. Vamos ver. 1, 2. Após o 9, como começou em 0 e vai ter 9, após o 9 deve ser A. A, B, C, D. E aí, quando for F, entra duas casas. E assim vai sucessivamente. Então, está funcionando perfeitamente a nossa função. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Eu queria fazer um vídeo menor, mas infelizmente não deu, porque são muitas coisinhas pequenininhas para explicar. E eu queria passar o conteúdo direitinho. Então, assim é implementado a nossa função printf. Como eu disse, você pode renomear a função print para um nome que não esteja sendo usado e você, na hora que chamar a print, vai ter apenas a printf. Como eu disse, já a temporização vai depender do que você tem no seu projeto. Os ajustes você vai ter que ajustar para cada microcontrolador, mas por hoje é isso. As funções para a gente trabalhar em TX já estão funcionando perfeitamente. Você pode baixar, modificar ao gosto, à sua necessidade. E eu não incluí o float, por exemplo, você pode incluir o float tranquilamente. Mas então por hoje é isso. Eu vou deixar o arquivo atualizado lá no GitHub. Você pode baixar o arquivo com as novas funções, né? Com a nova função printf e com alguma modificação, e use como for necessário. A função rx, eu posso vir explicar ela, mas ela é uma função muito simples. Você tem que apenas detectar a descida do pino. A partir do momento que o pino desceu, você lê um valor e armazena num bit de uma variável. E vai assim do 0 até o 7. E depois, na hora que o pino subir e permanecer elevado, então encerrou, você armazenou aquele valor na variável. Aí a detecção vai do que você tiver, interrupção, você está fazendo dentro do seu código ali mesmo. Então, eu posso vir e mostrar uma função RX, mas a principal mesmo é a TX. Por hoje é isso, e se você gostou do vídeo, comente aí, tiver sugestões, e por hoje é isso.